João, vamos lá. Peguei umas questões aqui do livro para treinar um pouquinho, tá? Já fiz aquelas duas da UERJ lá para você, já deve ter visto o vídeo. Então vamos fazer essa aqui, ó. Eu acho que tá pequeno aí, mas deixa essa porra embolada aqui. Eu vou tentar aumentar aqui a tela aqui para ver se tu consegue visualizar melhor aí a questão, ó. A questão fala assim, ó. Em um recipiente de capacidade térmica desprezível... Ah, vou aumentar aqui, ó. Pera aí. Melhorou, ó. Em um recipiente de capacidade térmica desprezível e termicamente isolado, são colocados dos 20 gramas de água a 60. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos tirar essas questões daqui. Depois a gente vai... Depois a gente organiza quando eu for te dar os PDF, tá? Então a primeira questão fala o seguinte, ó. Um recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado. Eu coloco 20... Então tem um recipiente aqui. Aí nesse recipiente, eu coloco 20 gramas de água. Então aqui tem 20 gramas de água a 60 graus Celsius. E junto desse recipiente, eu vou colocar... Fecha a porta aí, Helena. Tá. Eu vou colocar 100 gramas de alumínio. Eu vou colocar alumínio a 40 graus Celsius. Então aqui eu tenho a água e eu coloquei alumínio. Vai ocorrer equilíbrio térmico. Beleza? Então daqui a algum tempo vai estar no equilíbrio térmico. Ou seja, eles vão estar à mesma temperatura. Que nesse caso o problema já me deu, que vale 50. A pergunta é, qual o calor específico sensível do alumínio? Questão simples, questão de aplicação do princípio geral da troca de calor. Qual é a equação do princípio geral da troca de calor? A. Quantidade de calor de quem recebe mais a quantidade de calor de quem cede tem que ser igual a zero. Ou a quantidade, o somatório das quantidades de calor das coisas envolvidas tem que dar zero. Quando ele fala aqui, ó, a capacidade térmica do recipiente é desprezível, é porque o recipiente não vai entrar nessa conta, beleza? Que às vezes o recipiente também entra na conta. Então, muito cuidado com isso. Então, vamos fazer. Quem recebe calor? Quem recebe calor é o alumínio, que está mais frio do que a água. Então, a massa do alumínio, o calor específico do alumínio, que eu não sei, vezes a variação de temperatura. Ó. É a final, a que eles vão chegar, 50, menos a inicial, que é do alumínio, 40, mais da água, massa da água, calor específico da água é 1, final da água menos a inicial da água. Aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vendo que aqui vai dar um valor negativo? O que significa esse valor negativo? Que a água realmente está perdendo calor. Então é ela que perde calor. Entendeu por que tem um sinal negativo ali? Então vamos lá. Continha. 100 vezes 10 dá 1000. 1000C. Já vou jogar para o lado de lá, porque essa parte aqui, essa parcela aqui, ela vai negativa. Então vai ficar menos 200, vai para lá. 200. Então C é igual a 200. Corta 2 zero aqui. Isso fica 1 sobre 10. 2 sobre 10 é 1 sobre 5. 0,2 calorias por gramas grau Celsius. Então esse é o calor específico do alumínio. Tá? Questão de aplicação de fórmula. Aplicação do princípio da lei geral da troca de calor. Beleza? Então vamos pegar outra aqui. Ó. Separei uma outra aqui. Tá faltando uma. Eu botei 4, só tem 3. Mas beleza, tudo bem. Vamos fazer essa daqui. Ó. Essa aqui é aquela que você pediu, que envolve água com gelo. Tá? Deixa eu só organizar aqui as posições. Ó. Vou fazer ela aqui. Ó. Vou fazer aqui do lado. Ó. Essa envolve água com gelo. Então aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Alguns professores fazem de um jeito, eu faço de um jeito, outros professores fazem de outro. Então, cada um tem um jeito de fazer, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, tá? Se você vê na internet alguma outra pessoa fazendo diferente, o resultado final é sempre o mesmo. Então, mas do outro cara é melhor. Problema. Eu vou fazer do meu jeito. Então, olha lá.
Eu tenho 200 gramas de gelo a 0 com 200 gramas de água a 40. Primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Primeira coisa que eu faço nos problemas, bom, é água e gelo. Quem vai derreter o gelo é a água. Bom, para a água derreter o gelo, ela tem que ter uma certa quantidade de calor. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto que o gelo precisa. Quanto que o gelo precisa para derreter. Tá? Não é para mudar a temperatura, é para derreter por completo. O gelo está a 0 graus, então é menos mal, né? Porque eu não vou precisar mudar a temperatura dele, eu vou só simplesmente derreter ele. Eu quero fazer o gelo sair do estado sólido a 0 graus, chegar no estado líquido a 0 graus. Então basta eu dar um calor latente para esse gelo. Então basta eu dar quanto de calor para o gelo? QML. É o ml, ó. A massa do gelo, eu sei, é 200. O latente de fusão do gelo, o problema sempre dá pra gente, vale 80. Então o gelo precisa 2 vezes 8, 16, mais 1, 2, 3 zeros. De 16.000 calorias para derreter. Quem é que vai dar essa quantidade de calor? É a água. A água vai dar essa quantidade de calor. Então agora eu vou descobrir quanto que a água tem. Quanto que a água tem. Ou seja, tem para quê? Para chegar aos 16.000. Então eu vou pegar a água que está aqui, ó. Essa água que está a 40, eu vou tentar trazer essa água para 0. Que é o que ela precisa fazer para derreter o gelo. Né? O gelo vai resfriar a água vai dar calor para o gelo. Então vamos ver quanto que ela pode perder. O quanto que ela perde para sair do 40 e chegar no 0. A massa da água é 200. O calor específico da água é 1. A temperatura que eu quero que a água chegue é 40. O inicial da água é 40. Isso aqui dá menos 8.000 calorias. Olha de novo que interessante. O que significa esse sinal? Esse sinal aqui significa que a água perde calor. A água só tem 8.000 calorias. A água não tem o suficiente para derreter todo o gelo. Se ela não consegue derreter todo o gelo, então, por exemplo, quando eu misturar as pedrinhas de gelo, imagina que eu tenho 4 pedrinhas de gelo aqui. Melhor, que eu tenho 6 pedrinhas de gelo aqui. Eu vou misturar essas pedrinhas de gelo com água. A água vai conseguir derreter isso tudo? Não. A água não vai derreter isso tudo. E aqui, por coincidência, a água só tem metade do valor. Então, ela só vai derreter metade das pedrinhas de gelo. Então, a água só derreteu metade. A outra metade continua gelo. E para coexistir água e gelo à mesma temperatura e no ambiente, ambas só podem estar a 0 graus. Então a primeira pergunta do problema é: qual é a temperatura final de equilíbrio térmico? A temperatura final de equilíbrio térmico é 0. Por que é 0? Porque coexistiu água e gelo no mesmo recipiente. Então só pode estar a 0. E a água não tem mais calor para dar para o gelo. E ele pergunta qual é a massa de gelo que se funde. Aqui é fácil. Pô, se eu só fundir, se eu só tiver a metade do calor, eu só derreti a metade da massa. Se era 200 gramas de gelo, eu só consegui fundir 100 gramas de gelo. Ah, mas como é que você fez isso? Aqui, ó. A letra B. Quantidade de calor para fundir. Eu só tenho 8.000. 8.000 vai fundir que massa? Uma massa M. Mas qual é o latente do gelo? É 80. Esses valores são dados, tá? 800 dividido por 8, então só vai fundir realmente 100 gramas de gelo. Entendeu, João? Esse tipo de problema, água e gelo, faça assim. Vou pegar o outro aqui que eu separei. Vamos dividir mais aqui, ó. Pô, você faz uma bagunça. É, faço mesmo, o problema é meu. Eu, hein? Tem um monte de gente na internet que faz bonitinho, organizadinho, é só assistir lá.
porque é do meu jeito. Sempre foi do meu jeito, sempre será do meu jeito. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Vou aumentar aqui essa... Aumentar essa letra aqui pra gente ler isso aqui. Para botar 14. Essa aqui, ó. Você tem 100 gramas de água a temperatura ambiente de 25 graus. Então eu tenho aqui dentro de um recipiente 100 gramas de água a uma temperatura de 25 graus. Quanto de calor eu devo tirar dessa água para eu obter um bloco de 100 gramas de gelo? Quanto de calor eu tenho que tirar desta água? Eu tenho que tirar calor da água para eu obter gelo. Olha a minha pergunta, hein? Então vamos lá. Eu quero fazer a água sair de 25. Primeiro ela tem que chegar a 0. Depois ela tem que derreter, olha falando merda. Ela tem que solidificar. Pum. Ela tem que perder calor para ficar gelo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro esse calor aqui, depois esse calor aqui. Cuidado, ela está perdendo calor, então tem sinais negativos. Tá? Então vamos nós, ó. Aqui, eu tenho a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Então vamos calcular esse primeiro calorzinho aqui, esse número 1zinho. Então quanto é a massa? 100. O calor específico da água é 1. A água vai de 25 para 0. Então a final é 0, a inicial é 25. Isso aqui dá menos 2.500 calorias. De novo, o menos é porque está perdendo calor. Agora eu vou pegar essa água, já mudei ela para 0. Vou mudar o estado físico. Mudar o estado físico, eu tenho que dar esse segundo calorzinho aqui, que é o ml. A mesma massa de água, 100. Só que agora toma cuidado. O calor latente de fusão, as questões, geralmente elas não dão sinal do calor latente. Tem que ficar atento. O latente de fusão é igual ao latente de solidificação, só que com sinal contrário, porque aqui está perdendo calor. Então por isso aqui vai aparecer um menos 80. Então aqui vai aparecer um menos 8.000 calorias. Então ela precisou disso. Quanto eu devo tirar? Eu devo tirar quanto? Menos 2.500 menos 8.000. Isso dá quanto? Menos 10.500 calorias. Entendeu? Esse é um pouquinho diferente daquele anterior aqui, ó, que a gente fez, tá? Então tá aí, ó, tu me pediu 2 problemas com água e gelo. Eu fiz 2 problemas com água e gelo para você. Vou inventar outro aqui. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu que vou inventar, hein? Tomara que dê certo. Vamos ver aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um recipiente com água. Ó, aqui tem um recipiente com água. 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Eu vou jogar aqui 200 graminhas de gelo a menos 20 graus Celsius. Gelado pra cacete. Vou jogar 200 gramas de gelo. Não, vou jogar 50 gramas. 50 gramas. Acho que 200 é muito. Vou jogar 50 gramas de gelo aqui dentro desse recipiente. Pergunta: qual é a temperatura final dessa mistura? Então, qual é o procedimento? Primeiro passo, qual é o primeiro passo? Descobrir quanto que o gelo precisa para derreter todo. Então, primeiro passo, derreter o gelo. Vamos derreter o gelo, vamos lá. Vamos fazer de vermelho, derreter o gelo. Então, eu vou pegar o gelo que está a menos 20. Vou trazer esse gelo para 0. Depois vou levar esse gelo e mudar o estado físico dele a 0. Então são 2 processos, ó. 1, 2. Então aqui é um primeiro calor, aqui é um segundo calor. Primeiro calor é fácil, que é o Q1. Como é que eu calculo o Q1? MC delta T. Né? Porque não vai haver mudança de estado físico, então eu uso essa. Trocando os valores, 50. Só toma cuidado, o problema é também dar o calor específico do gelo. O calor específico do gelo não é igual ao calor específico da água. O do gelo é metade, vale meio. Então, do gelo vale meio. Vai variar quanto a temperatura do gelo? Vai de 0
Vai de menos 20 a 0. Então, ó, não esquece. Lembra que tu me perguntou ontem, ó? Final menos inicial. Beleza? Então, isso aqui dá 25 vezes 20. 25 vezes 20. 25 vezes 20 dá 500 calorias. Eu preciso de 500 calorias para mudar a temperatura do gelo. Agora eu vou mudar o estado físico. Agora é o 2. É o ml. A massa de gelo é 50. Latente de fusão do gelo é 80. 5 vezes 8, 40. Com mais 2 zeros, 4.000 calorias. Então olha que interessante. Qual é o total de calor que o gelo precisa? O gelo precisa de 4.500 calorias. Quanto que a água tem? Vamos ver quanto que a água consegue ceder segundo. Quanto que a água pode ceder? Vamos descobrir. É pegar essa água que está a 25, trazer essa água para 0. Vamos lá. Que da água? MC delta teta. Então, M. Eu tenho quantas gramas de água? 100. Calor específico da água? 1. Variação? Zef. Merda. É 0. 0 menos 25. Quanto dá isso? Dá menos 2.500 calorias. De novo, olha lá. A água não tem quantidade de calor suficiente. A água só tem 2.500 calorias. Então ela só derrete parte de gelo. Se ela só derrete parte do gelo, qual vai ser a temperatura final de equilíbrio? Vai continuar tendo água e gelo. Aqui temperatura a 0. Viu? Ela não derreteu parte. Não derreteu tudo, derreteu só parte. Mas agora a pergunta é, quanto